Boa noite, amigos. Como é que estão? Estamos aqui mais numa Happy Hour Eng, número 2, abordando aqui nosso bate-papo de engenharia salutar, essa Happy Hour virtual, trazendo para vocês algumas curiosidades, alguns causos e umas reflexões, sempre prezando pela variedade profissional de engenharias civil, mecânica, especialização em segurança, incêndio, outra, sempre visando fortalecer essa nossa paixão, nosso amor, né? Paixão quando a gente traz sofrimento, né? A gente sofre com, gosta sofrendo, né? O amor a gente já sabe das dificuldades e convive e amadurece. A psicologia diz que a paixão é uma doença que a gente não quer a cura, né? Então acho que a gente foi sempre apaixonado na época de faculdade, que está no início assim, mas depois que a gente vai caminhando, vai vendo os percalços da vida, acho que vira amor. É amor meio roxo, né? Mas enfim, essa Happy Hour Eng 2 hoje é bem interessante para mim, particularmente, que agora dia 5 de fevereiro estarei completando bodas de prata, 25 anos de formação em engenharia civil. Confesso, admito que foi uma passagem rápida, mas a engenharia civil representa muito para mim, pela base que me trouxe, pela história que ela traz, desde a época do Jardim Suspenso da Babilônia, o Egito, a caminhada. E a gente vê aí o canal de Suez, o canal do Panamá, as ferrovias, a evolução dos elevadores. Eu me lembro que uma vez eu comprei um sebo muito bacana. Sebo, para quem não sabe, SEBO, é uma sigla de self-book. Livros usados, bem conservados. Peguei numa feirinha lá por, me lembro se foi R$ 15 ou menos, no shopping do centro da cidade aqui de Salvador. E achava legal que os elevadores começavam com as pessoas puxando, né, os escravos, pessoal, pessoas, seres humanos, puxando, na época lá, os reis, os superiores deles, de uma posição para outra. Daí depois veio com animais, veio com outras tecnologias para a época, avançaram para os motores, até chegar aos elevadores aí de hoje, super rápidos para edifícios bem altos. Isso aí foi uma grande evolução da engenharia civil, para não falar das eclusas, principalmente o exemplo que eu dei, o canal do Panamá, pontos estreitos, desnível de cotas, e isso tudo é apaixonante. Eu me lembro que eu assisti a um seminário dos estudantes de engenharia civil, e eu me lembro, nunca esqueço, acho que o professor, o mestre, ele prende muita atenção pelas curiosidades que ele traz. E ele chegou dizendo assim, vou falar da aranha, vamos falar aqui da... Aí eu me lembro que um bochicho assim, alguém comentando, rapaz, eu vim pra cá pra ver engenharia, concreto, tecnologia, aço, e o cara começa falando de aranha. Aí saiu da sala, do auditório, né? E a conversa foi evoluindo, o professor foi conduzindo brilhantemente sua explicação, tinha alunos do Nordeste inteiro, um bocado de ônibus chegando lá na UFBA. Eu estava em casa, a minha casa, a minha UFBA, e achei interessante que ele foi parar nas pontes pênseis. Exemplos aí de São Francisco, falou da ponte Rio-Niterói, a ação dos ventos estabilizando. E moral da história, né? A areia no deserto, o vento, os desafios de Dubai. E no caso das pontes, o próprio vento ajuda a estabilizar e ela precisa do balanço e da vibração, porque se ela ficasse rígida, é aquela coisa, não, tem que ser rígido, fixo. As pontes rolantes, apoiadas em roldanas, precisa de manutenção de óleo. Aqui na Bahia eu tive o prazer, o privilégio, a honra de ter sido aluno de grandes mestres
como o professor Strauss, o Rei do Aço, né? Centro de Convenções, Casa do Comércio, Murilo Miranda, na parte de concreto, estrutura, fantástico. Em parceria aí com o saudoso Alimbinha, Moacir Leite, feras dos anos 90, 80, 70 para trás. Os momentos calculados, era muito empolgante. Professor que fumava na sala de aula, a gente não estava nem aí, né? A visão hoje em dia é politicamente correta, a saúde também. A gente não permite mais isso. Mas eu tenho esse orgulho dos 25 anos, de UFBA, de Politécnica, orgulho dos meus colegas que continuam aí nos contatos comigo, cada um na sua área, e a gente vai se conversando. A gente vai estando atento aos movimentos, na medida do possível, na correria a gente vai se ajudando. Vamos ver aqui se confirma o convidado aí que ficou de participar hoje aqui. Vamos ver se ele está aqui hoje. E aí a gente está aqui. Um happy hour, um curiosidade da engenharia. Boa noite, meu caro. Seja bem-vindo. Quem for chegando aí, solte o aviãozinho. Quem quiser participar, é aberto aí aos engenheiros, pessoal de outras áreas. Pode abrir a câmera, não abra a câmera, dê aí seu depoimento. Traga seu suco, seu refrigerante aí, sua água, seu salgadinho, o que for. E participe com a gente aqui. Esse bate-papo não dura muito não. É só para dar uma passadinha ali antes de ir para casa. No máximo aí 1 hora. Meu amigo Theo, vê se você recebe o convite aí. Se não recebeu no automático, clique aí em participar, solicitar a participação. Aparece aí. Boa noite. Aparece aí na listinha como sempre. Rode com o dedinho aí, passa o dedinho, vai descendo, que aparece logo quando você entra, aparece aí a opção solicitar participação na câmera. Chegue mais. Semana passada, quem for ver aí foi gravado no IGTV, eu tava na pizzazinha que me serviram aqui gentilmente, né? Hoje eu tô com a famosa pimentinha. Aí alguém deve estar perguntando, por que você tá com pimentinha, camisa do Bahia? Pimentinha fez um carnaval só para correr contra o Bahia na passada, não quero nem lembrar, porque é domingo retrasado. Mas é descontração do ambiente, cada um que apareça aí com sua camisa do Vitória também, Flamengo, Corinthians, Palmeiras, Vitória também, não tem problema não. Veja aí, meu amigo Teodório. Mandei aí a autorização. Vamos ver se chega. Aceitar. Botei aceitar. E aí? Ele aí, ó. Olha ele aí. E aí, meu caro, tudo bom? Beleza. Beleza. Tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo bem. Só no celular que funciona, no Note não funciona não. Aí colei no Note aqui, colei o celular aqui no Note. Meu áudio tá chegando legal aí pra você? Tá chegando legal. Deixa eu ver aqui o negócio, rapidinho. Eu tô lhe ouvindo bem. Não tô conseguindo te ouvir não, professor. Segurança, Teodório Oliveira, mais conhecido como Theo. Eu só me lembro do Super Theo, que tinha o nome. O ator Marcos Conta fazia um Super Theo que era muito engraçado. Aí talvez que eu vejo um Theo, Teófilo, Teodório, Super Theo. Mas não é pra sua época não, você é novo. E aí? Mas Vamos começar diga aí, qual é a novidade de hoje aí pra gente? Eu sugeri para você algumas pautas aí, eu já recebi as notificações aqui que você... Algumas você concordou, outras não, mas a gente aqui é democracia, fica à vontade, viu? Ó minha mãe aí, ó. Minha incentivadora. Minha mãe aí, ó, Marlene.
Pá, de vez em quando minha live também, manhã entra. Seja bem-vinda. Prazer Camila, aqui. da academia. Boa noite, Camila. Enquanto Vamos lá, vá puxando. Quer falar alguma coisa? Introdução aí? Pode ir falando, que enquanto eu vou fazer algumas configurações aqui. Tá travando aí, viu? Tá travando a live. Voltei? Voltou, Pronto. voltou. Sim, mas diga aí. Eu particularmente, eu fiz uma introdução aqui rápida. A gente pode abordar alguns pontos aí. Comece falando da anuidade do CREA aí. Vou começar com a parte ruim. É, Você hoje aí tá de quê? Tá de água, tá de suco, tá de Gatorade, tá de isotônico, tá de quê aí? Ou nada? tô com nada aqui. Mas, então eu vou lhe convidar, eu vou lhe servir. Diga amanhã, pode trazer um salgadinho aí também. Alan Sampaio aí, ó. A academia que eu faço a malhação lá. Aí, Boa noite. o homem que bota até pra suar. É verdade. Pois é, rapaz. amigo, 31 de março aí venceu, como todo ano, né? A primeira parcela aí do CREA, com desconto de 10%, né? A maravilha, 10% de desconto. Aí, ó, botou o símbolo de MUC, né? Amores do Estúdio Sampaio, muito bem, seja bem-vindo. E aí, eu particularmente, assim, ultimamente eu tenho esperado parcelar, mas quando a gente parcela, a gente vai para aquele valor cheio, né? Até 28 de fevereiro agora aí tem o valor com 5%. E 31 de março é a data derradeira do valor real, verdadeiro, sem desconto. Aí se passar desse, já entra a cacetada, né? Verdade. E aí todo o ano a gente traz aquela reflexão. A gente sabe que pela legislação vigente a gente tem que ter o CREA. A gente só pode atuar com o CREA. Eu estou completando 25 anos de formado agora, domingo. Formei em engenharia civil, fiquei ali 2 anos, depois fui abraçado, digamos assim, agarrado pela segurança, amarrado na corda da segurança. Mas, assim, volta e meia eu fazia umas coisinhas ali com o civil bem light. Mas, até hoje eu tenho uma reflexão, não sei se você consegue me responder. O CREA, com todo respeito à entidade, respeitando a instituição, o CREA, em prós e contras, é mais prós ou é mais contra? Rapaz. Fazendo a devida analogia, cada qual tem lá seu OAB, seu CRO, CRA, cada um tem seus conselhos aí, sabe que profissionalmente todos têm que ter seus conselhos, mas eu vejo aí que eu não consigo ver nos meus amigos de várias áreas um conselho que a pessoa diga assim, eu adoro meu conselho. Não tem como escapar das anuidades, o pessoal de nível médio também paga suas taxas, mas no fim, eu quero saber a sua opinião, o custo-benefício, fora as taxas de ART que a gente paga, na sua visão aí, compensa? Eu acredito que a anuidade do CREA é todo voltado para a parte de fiscalização. Mas uma melhoria que deveria ser feita é voltar para o engenheiro, os benefícios para o engenheiro. Quando você vai fazer um plano de saúde ou uma previdência que seja, você tem que pagar a multa. Então, é uma despesa dupla, tá entendendo? Porque com essa anuidade, a gente já deveria ter um benefício de um plano de saúde que seja, tá entendendo? É o mínimo. É isso que eu vejo. Mas o que a anuidade está toda voltada para a fiscalização do CREA, para as pessoas viajar, né? Fazer viagem.
Aí é complicado. Para O pessoal associações parceiras, que eu não vou nem citar nome aqui. não precisa, não precisa. Você falou em fiscalização, e aí entra num outro assunto importante, que é a questão assim, por mais que a gente fale, cada um na sua área, na mecânica, na civil, na química, é, claro que cresceu muito a necessidade dos chamados Aham, 2 em 1, dos chamados 2 em 1, até 3 em 1. O cara tem a formação lá, a mulher tem a formação lá em graduação e faz a pós de segurança, principalmente. Para ter uma visão e uma gestão prevencionista. Eu não consigo enxergar ainda hoje, me corrija se eu estiver errado, eu não consigo enxergar, pelo que eu observo e pelo que eu vejo meus colegas aqui também no dia a dia, uma ação preventiva na aham, instituição. Por que eu estou falando de visão preventiva? Porque quando você tem acidentes, como a gente falou na passada, boate key, desarmamento em geral, outras tragédias. Eu me lembro de um senhor aposentado, até que já morreu, ele era engenheiro químico. E na época do Palace 2, Sérgio Nai, ele me disse, Trajano, você acha que o Sérgio Nai, eu era novinho, tá? Acabou de me informar. Ele falou assim, você acha que o Sérgio Nai é o único responsável por essa tragédia? Eu, de uma maneira ingênua, disse, é. Aí ele falou assim, não. é, Ele tem uma parcela de qualidade grande, mas também cadê a prefeitura? Cadê o conselho? Né? isso, Mas aqui em Salvador mesmo, o que eu mais ouço falar a CEDU, por exemplo, que eu posso falar não, porque é um órgão público, eles pegam muito para a questão da RT, ele cobra os documentos, cobra a VCB, tal, do bombeiro, tal. Mas quando vai tocar num assunto projeto, por exemplo, eles não. É tipo assim, não, você tem um engenheiro que está assinando um projeto, ele vai tocar, acabou. Aqui a gente não vai pois é, conferir cálculos, não sei o que tal. O órgão público tem muito essa pegada. Não sei se mudou hoje ou melhorou, mas pois até é. recentemente era assim. Joga a receita toda para quem fez a RT. Por que eu estou dando esse exemplo? Em carnaval, que a gente fala, participei de um carnaval em outro lugar, um Uhum, camarote de uma cervejaria famosa aí, ele estava vazio, não estava ocupado ainda, mas estava montado. Bateu aquela uhum, ventania e ele desabou, entrou em colapso. Não tinha ninguém, mas poderia ter tido alguém. Ele já estava uhum, liberado de certa forma. E aí, quando foi questionado, a responsabilidade é da RT, do calculista, tal, tal, tal. E aí eu pergunto, o órgão público, o CREA, etc., ficam limitados aqui. É só receber a taxa e fazer os devidos procedimentos burocráticos. Claro que a responsabilidade primeira é do dono do empreendimento, é do engenheiro, contratado, claro. Mas existem parcelinhas de responsabilidades aí que não podem ser descartadas. Inclusive, o exemplo que a gente sempre fala, o bombeiro também foi responsabilizado. Ele teve uma parcela, mas teve lá dele. Teve o sim, prefeito, teve não sei o que, sim, cada um com sua parcelinha. Claro que a principal é do dono, mas o dono alega desconhecimento sobre o assunto. Só que no Código Civil brasileiro diz que a ninguém é dado o direito de desconhecer a lei. uhum, Ou é seja, verdade. ele vai ter uma boate, alguma coisa, ele tem que saber as leis que cercam a boate. Eu preciso de AVCB, eu preciso de alvará. E o que diz aqui na lei? Eu preciso de um técnico de segurança, eu preciso de um brigada, eu preciso de dinheiro. Então, enfim, a gente não vai se afunilar não, porque esse assunto é longo. E aí, pegando no gancho aí do CREA, eu vou devolver a pergunta para você. O piso, ele é bom para a gente, mas, diante da É, carga tributária mas ninguém brasileira, compra. ele afasta os investimentos. Tem a questão do não cumprimento, É, mas isso, na sua visão, você acha que inibe a contratação do empreendedor ou ele só contrata quando a lei exige mesmo e ainda assim ele burla? é, verdade. E dá um Eu jeitinho, né? tive experiência dessa. O cara me pagou um valor abaixo e pro CREA mandou o valor que estava pagando 7 a 8 salários mínimos. E eu estava recebendo menos. Mas se não fosse assim, eu não ia ter experiência.
Exatamente. Você precisava da experiência, abriu mão, fez parte ali, você renunciou, alguma coisa para ter um ganho a mais de vivência e experiência. Infelizmente isso acontece, a gente tem que ser flexível, maleável algumas vezes. Mas infelizmente, muita gente faz disso uma coisa rotina, né? Monta em cima disso. Agora o CREA devia, além de fazer a fiscalização, fazer que nem o Corpo de Bombeiro. O Corpo de Bombeiro, na parte da VCB mesmo aí, não notifica lá as edificações. Por exemplo, a Intermarítima, ali, o ferryboat e as lanchinhas, não tem uma segurança comportamental em relação à utilização de fazer que nem as empresas aéreas, né? Que faz todo aquele DDS no começo, né? Que faz todo aquele DDS, né? A aeromoça falando das saídas de segurança, do colete que coloca, ela vai e coloca o colete, tudo bonitinho. Fazer aquele briefing, né? O briefing de segurança, né? Isso. Rapaz, você sabe o que eu ouço muito falar do briefing? Isso aí, você vê, eu vou pegar um exemplo aqui de Salvador, Teatro Castro Alves. Teatro Castro Alves eu já fui para alguns shows, já fui para alguns eventos, né? E a única vez que eu vi briefing de segurança no Teatro Castro Alves foram nos eventos patrocinados pela Petrobras. Porque é da cultura dela fazer briefing. Então ela exigia o briefing. Agora, você falar a palavra briefing ou fazer um bate-papo disso rápido, o pessoal diz que assusta. Você diz assim, eu posso falar em fogo aqui. Quer dizer, eu vou para o estado da Ponte Nova, eu vou para do Bahia aqui, eu vou para o jogo. Eu sinto falta de uma coisa assim, sabe? De dizer assim, olha, esse estádio dispõe de saída de emergência localizada, são pontos vermelhos, temos brigadistas à disposição com os coletes amarelos. Isso aí dói, vai machucar quem? É uma coisa assim que você poderia botar gravado e jogar lá no placar eletrônico. Lá. Não ia doer. Aqui o povo não está mais nessa de dizer que vai afugentar. Isso é uma lenda que criaram, dizendo que vai afugentar. Cinema. Por que o cinema bota? Porque a parte interessada, geralmente uma seguradora famosa, até nome do estádio do Palmeiras, né? Qual é o interesse da seguradora? Que tenha incêndio ou não tem incêndio? Ela não quer que tenha incêndio. Então ela bota um videozinho dizendo, esse cinema dispõe de saídas, aí mostra as luzinhas e tal. Isso assusta quem? A pessoa tá lá para assistir o filme, já tá lá com a pipoca na mão, vai ver que tem extintor, tem a brigada, tem o apoio do shopping. Não é mais do que 5 minutos, 3 minutos muitas vezes. Bota os bonequinhos ali animados, tudo. A Itaipava não faz não, na Fonte Nova. Não, a Arena não faz não. A Arena não faz não. A Arena só fala no início quando tem alguma coisa que também o povo abusa, que é deixar as escadas livres para não atrapalhar quem quer ficar em pé, ficar sentado, aquele negócio, aquele negócio. Porque na verdade as escadas de acesso, elas são também de fuga, né? Então, o máximo que eles fazem é alertar em relação à liberação das escadas. Não fala de extintor, não fala da brigada, não fala do staff de apoio, fala dos jogadores que estão entrando e saindo, que tomou o cartão amarelo. No final fala o público pagante e acabou. E avisar a torcida visitante que, conforme a orientação da Polícia Militar, tem que esperar 30 minutos ou aquela coisa para evitar conflito. Mas de segurança, nada. Só quem fala é cinema, por causa e teatro, quando é um evento patrocinado por alguém que tem cultura disso. Se eu não me engano, além da Petrobras, na época, não tenho certeza, alguém pode confirmar aí depois. A Copene, a Braskem, que tem uma cultura forte prevencionista, os eventos dela, acho que elas botam briefing também. Mas a Petrobras eu tenho certeza porque eu já prestei alguns contratos lá, já participei de eventos, eu sei lá, MPB, Petrobras, esses eventos. A Intermarítima é público-privada? Eu saiba, ela é privada.
Aí ela entra como uma prestadora de serviço, era para começar com o emergencial e acho que ficou definitivo aí com o sistema ferryboat, né? E Mas por acho que ela atua em outros lugares do Brasil também. Igual a CCR. A quê? CCR atua com metrô, atua com estrada, atua com pedágio. Mas você vê a CCR no metrô, fala da segurança, e a Intermarítima não aborda isso. Nem que botasse num som ali na recepção, olhe, você que for entrar na embarcação, coloque seus coletes, o colete coloca dessa forma, de tal e tal forma. Entendeu? Você sabe o que acontece? Você sabe o que acontece, Theo? Esse contrato de licitação, eu estou por fora agora de números, mas na Ah, minha época era o famoso 866693. Eu soube até que já foi revogado e tem outro no lugar. Mas desde aquela época do famoso 86693, contratos de empresa pública, daquela coisa de menor preço, boa prática da engenharia em menor preço, sempre ah, acaba pesando o menor preço. Esses menor preços são, eu não sei se eles têm um efeito psicológico ou motivacional. Eu sei que assim, normalmente as empresas que prestam serviço para serviço público, eu falo isso com tranquilidade, prefeitura, estado, principalmente, elas andam no ritmo igual. O ritmo da empresa privada é igual ao ritmo do público, ou seja, é uma ausência completa da cultura prevencionista. Aí uhum, você tocou nesse ponto importante aí. Eu sou, quando eu sempre posso, eu sou um usuário do ferryboat. Eu gosto de curtir ali a Baía dos Santos, eu gosto de viajar através da uhum, ilha para minha cidade natal. Eu prefiro mil vezes pagar uma taxa do ferryboat e pegar essa São Jesus até a estrada, mas muita metade. Daqui para São sim, Jesus, por via ferry, dá mais ou menos 93 quilômetros. E uhum, entre a gente 401 juntando, dá mais ou menos 192. Então, para mim, quanto menos estrada, melhor. Eu não me incomodo de pegar um ferryboat. E todas as vezes, até recentemente, não mudou muito, com Inter Marítima ou antiga CNB, Companhia de Navegação Baiana, que antigamente era totalmente estatal, eu ainda vejo, tristemente, assim, eu não sei onde é que entra ali, sinceramente, é minha ignorância, eu não sei onde é que entra ali a Marinha, uhum, eu não sei onde é que entra ali comandante de circulação, porque eu vejo o povo ficando onde quer, eu vejo o povo pendurado, as crianças, verdade. aquela questão da distância dos carros, eles respeitam, beleza, mas na hora de sair é aquele negócio misturado com o carro, É, me assusta aquele negócio, aquela rampa. uhum, Eu já vi, eu tenho até foto guardada aqui, eu devo só achar que eu vou mandar para você. Eu estava de cima vendo uma área que eles tinham isolado de pessoas, estava lá com os cones, estava isolado de pessoas em carro, e nessa área isolada o povo estava fazendo uma festinha, estava tomando cerveja, comendo tiragosto, uma área que estava nitidamente isolada. Aí eu entendi. pergunto, por que as autoridades da embarcação não assumem o papel deles, com medo de confrontar a população? Sabe? Essas coisas assim, sei lá, tem tanta coisa que eu podia falar de ferryboat que não vai caber aqui não. Mas a minha ignorância em relação à marinha me limita um pouquinho. Eu acho que É, a eu acho marinha, que é muito a bem da marinha ela Marinha pode ser ali. muito boa em alta tecnologia, high-tech, submarino, outras coisas assim, mas essa parte de ferryboat, e aí a gente vai entrar na questão da tragédia de Mar Grande também, É, que também ali eu eu não tenho pensei acesso mesmo ao nisso. laudo, mas era uma coisa que, segundo os usuários, era uma tragédia anunciada, sabe? É uma coisa assim que eles gritam, eles reclamam, mas ninguém ouve, e quando ouve não transforma em mudança, a questão das lanchinhas, a questão dos lanchões. Uhum. Então, assim, aí o que você falou, a questão do colete, bota o colete, tira o colete, aí, bota o colete, mas tem uns 10 ali que não estão botando. Tem alguma medida eficaz para dizer, ou você bota, ou você vai tomar punição, ou você bota, ou então você vai responder legalmente quando chegar lá, a autoridade vai estar esperando. E isso na Europa, nos Estados Unidos, Japão, o pessoal sabe que tem consequências. Uhum. Aqui não. Uhum. Aqui, vai ter uma conversa, um dia de custódia, vai ter um bate-papo e depois fica por isso mesmo. Entendeu?
Verdade. E você chega Mas só na para ilha de... Oi? Vai, diga, depois eu falo. Diga, pode falar, depois eu falo. Você chega na ilha de Itaparica, é interessante porque aí tem um banco de areia que a lancha ou a escuna não consegue chegar lá. Aí você tem que entrar num barco. Aí o barco também tem o colete. Aí não tem essa orientação de colocar o colete. O colete fica no chão do barco. É complicado. Eu, por exemplo, minha infância, nos anos 80, 90, 80, normalmente, eu cresci com aquela questão do tombo do ferryboat, né? Quando ele vai afunilando ali pro da rampa, ele já sabia que ia dar um tombo, você já sabe que vai ter que se segurar. E já peguei muita maré de março de balançar, não de bater carro com carro, graças a Deus, mas de ver o bicho balançar bastante. Eu acompanhei bastante essa evolução. Chegamos ao ponto de ter catamarã com problemas elétricos, de ficar à deriva entre Morro São Paulo e mais pro lado do Morro São Paulo do que aqui. Mas teve que ir um outro barco para dar o suporte, já tivemos isso, naquele ponto chegamos. Um catamarã, que é uma coisa moderna, e claro, tudo é passível de dar defeito, né? Acontece. Mas a maior questão na época foi o tempo de resgate, né? Ou seja, existia protocolo com ação rápida, essa questão também de emergência, ambulância, o que fazer de emergência. Já teve casos aí de gente que morreu, teve um infarto, e aí? Não tinha um pessoal. Aí os próprios, não estou falando, são os próprios usuários. Eu vi nos documentários das entrevistas. Foi um infarto e não tinha ninguém para dar o primeiro socorro. Pois é. Não tinha ninguém para fazer a estabilização. Então eu fico perguntando de novo. Não é da formação, não estou aqui fazendo longe de mim, eu tenho o maior respeito pelas Forças Armadas, por todos, população marinheira, eu tenho o maior respeito. E quando eu estou falando aqui, eu não estou falando de pessoas, estou falando das instituições e da estrutura. Não está na formação desse pessoal. É uma pergunta que eu deixo no ar. Primeiro socorro. Verdade. O parto fulminante, tudo bem, tá? Mas pode ser salvo. Está previsto algum tipo de resgate com lanche, botar no barco, ir numa máquina e levar. Não sei, essas coisas assim que me deixa triste em relação ainda ao Brasil, de maneira geral. Mas falando da Amazônia, dos índios, lugares mais inacessíveis, leva urna para votar em lugares inacessíveis. Essa falha de resgate ainda me deixa muito preocupado. Não é só coisa do Nordeste e Amazônia, não. Eu vejo de maneira geral aí. Eu vejo muito amadorismo ainda, já que você falou nesse assunto de ferryboat, diversão, lazer. A questão das jet ski, banana boat, exige muito pouco e taxas muito baratas. Qualquer um ali faz uma aula rápida. Verdade. E anda perto das pessoas no mar. Talvez um assunto vai puxando o outro. Aquela questão daquele Fabrício Oliveira. A irmã dele foi... Tem anos isso, a irmã dele foi pular na Asa Delta, construtor, e do despenhadeiro lá, alguma coisa não deu certo, desceu em queda livre, e ela morreu, né? Ele não teve nada, mas ela morreu. Né? E aí, quando foi avaliar ali as condições, viu que tinha várias falhas de estrutura, de amarração, do tal. A gente vive um país que não se leva a sério nem a segurança do lazer, porque é chato falar em segurança, é custo, é gasto falar em segurança. Mas, enfim, só para mudar um pouquinho para descontração uma vez, eu queria provocar você. Você aí que é da nova geração. Eu me lembro que quando eu chegava no CREA ali, eu via no CREA, naquele corredor, né, com os presidentes do CREA ao longo do tempo, todo mundo de terno e gravata, né,
né? Como o cargo exige. E a história da engenharia aqui em Salvador, na Politécnica, que eu estudei, é muito isso, né? Os engenheiros de engenharia antigamente iam de terno e gravata, paletó, para estudar. Até direito, até recentemente era assim, né? Infelizmente não é mais. A coisa se avacalhou, né? Eu sou da época que eu ainda ia de calça jeans, nos anos 90, eu ia de calça jeans, camisa de botão, estagiava trabalhando, sabe como é que o engenheiro se vestia? Camisa polo, camisa de botão, calça jeans, né? Você que está aí hoje, como é que você vê o vestuário do engenheiro? Dando desconto no calor, claro, dando desconto no calor, claro. Você não acha que avacalhou demais, não? Somente engenharia e direito. Só botar todo tomado aí, você chega no cliente todo molhado. Aí bota uma camisa mais leve. Eu fui pro CREA uma vez, resolvi um negócio, eu fiquei lá na recepção esperando minha senha. E eu fui de camisa normal. E eu botei uma bermuda. Fui camisa de manga e botei uma bermuda. Aí passou um senhor lá, todo de cabelo branco, das antigas mesmo, ficou olhando pra minha senha. Aí, isso não é praia de postura, de engenheiro, pra andar aqui no CREA. Ele disse, o senhor é o calor. Imagina, ele estava falando que eu estava de manga e bermuda. Ele disse, rapaz, eu vou dar um desconto, porque não vale a pena discutir, né? Mas outra coisa pior aí, o pessoal chega de sandália, camisa regata, tudo aí. E olha que eu me adequo ao lugar. Vai numa igreja, tá de boa. Eu tinha um padre, o padre tio, até já morreu. Ele era da igreja do Bonfim. E ele dava chegava lá estudar, de biquíni mostrando tudo, né? Os homens também praticamente de sunga, né? E ele chamava a atenção de geral, dizendo que a casa de Deus ali não era pra ficar desse jeito, né? Imagina se chegar num fórum, o juiz vai botar pra fora se você chegar largado, né? Verdade. Tem que usar o bom senso. Mas eu gosto. Tem que ter o bom senso. E um bom senso é uma coisa que falta hoje em dia, né? Então essa questão da roupa pode parecer besteira, já foi discutida até essa questão dos policiais também, tem um padrão muito rigoroso em relação à farda. E já tem alguns lugares do Brasil aí, aqui na Bahia também, o policial quando vai pegar vai fazer uma casa ronda de dieta, ou vai andar na praia, não vai com aquela farda pra uma coisa recente, viu? Uma década pra cá. Até então, o pessoal acontecia descer de bota, coldre, botava lá tudo, né? Aquela coisa pesada, andando a pé, não faria o mínimo sentido. E com o tempo a coisa foi ajeitando, não é exigir dele, ele precisa do equipamento dele, ele precisa do padrão. Mas ainda assim, ergonomia também, né? O conforto dele, o policial militar também, ele é porque uma área militar é uma área mais rigorosa do que a civil, né? É mais complicado de se avaliar. Mas traga mais aí. O que você está falando mais? Eu costumo colocar uma bota mesmo, aquela bota de engenheiro, bota de obra. Uma calça e uma camisa ajeitada. Eu me lembro uma vez que a colega falou que eu ia ter uma reunião com o engenheiro da Embasa. Só que eu achei que era no escritório. Fui de sapato. Era na obra. Eita. Aí disse, calçado fechado pode. Aí, não é PI não, calçado fechado. Aí a engenheira me olhou de cima a baixo e fez um engenheiro de segurança sem a bota, tipo assim, tá entendendo? Aí eu falei. Aí eu só vi a colega fazendo assim, ó. Rapaz. A coisa da bota, do EPI, quando você tudo, não
você estiver num ambiente administrativo, não tem por que se questionar. Agora, se você chegou na obra, você vai ficar na área de ADM, beleza. Mas se você pisar em qualquer coisa do canteiro, aí você é uma situação. Outra coisa também, você falou isso aí, eu me lembrei do pessoal principalmente de polo petroquímico, pessoal de indústria. Se você deixar assim, uma barba crescer um pouquinho, já tem aqueles mais extremistas que vão dizer assim, ó, gente de segurança não pode pegar barba não, por causa da máscara, viu? Não vai ter aderência, não vai criar vácuo. Gente, eu tô no horário de folga, eu não tô indo pra lá. Quando que eu for pra lá, eu vou fazer barba. Eu não fico sem barba o tempo todo, só porque eu vou ter uma máscara de fuga e não tá nem aqui vivo, quer dizer, o pessoal tem que dá uma bitolada assim, né? É assim mesmo, só falta dizer, higiene de segurança não pode se acidentar. Pois é. Ai. Aí eu peguei. Vá, pode falar. Boa noite, Marcelo. Você chegou a conhecer isso aqui? Isso aqui era uma das bíblias da nossa época. Você chegou a pegar ele aqui, Hélio Creder? Conheceu esse cara? Hélio Creder o cara fazia faculdade de engenharia. Não conhecia Hélio Creder, estava no lugar errado. Aqui, Hélio Creder fazia instalações elétricas. Eu gosto muito de ser. Boa noite, bem-vindo. E esse aqui também eu peguei numa oportunidade que eu achei na internet também barato. Esse aqui também é fundamento de termodinâmica. Esse aí é o bom, né? Isso aqui é o seguinte, isso aqui, eu estou mostrando exemplos aqui da minha mini biblioteca, que às vezes eu deixo ali, a gente nunca sabe quando vai precisar, claro que eles não estão completamente atualizados, mas a grosso modo, de questões superficiais, se alguém precisar de uma consulta, eu mesmo, se vai com uma dúvida, eu vou lá. Quase não mexo, fica lá. Mas são livros assim que foram marcantes na época. Recentemente eu vi uma oportunidade na internet, eu recomendo, embora seja mais sua área do que a minha, mas eu gostei muito disso aqui, ó. Plano de controle e manutenção, achei muito legal. Ele tá vendo aí na internet, tem uns cursos na Hotmart que você pode assistir lá. Jonathan Pérez. Eu já vi um vídeo desse cara no YouTube, Jonathan Pérez. Ele é engenheiro e editora, ele é muito bom. A abordagem que ele faz aqui em relação à estatística, como ele aborda as questões de prevenção, predição, correção, né? Eu acho muito legal isso. Você atua de uma forma preventiva, mas você pode também atuar de uma forma preditiva, mais específica do que a preventiva, né? Mais localizada, tipo a rodana ali do conjunto de bombas. Você não está pegando o conjunto de bombas, você vai focar ali mais na rodana. Eu acho muito legal e mostra essa relação que quanto mais você investe na prevenção, menos custos você vai ter do que se tiver um acidente. Aquilo que se fala, né? A relação de 1 para 4, 1 para 5. Eu vou gastar 10 mil na prevenção. A maioria das áreas é assim, mas se você tiver um acidente, você vai gastar 50. Esse 50 pode incluir auxílio funeral, esse 50 pode incluir despesas médicas de feridos, esse 50 mil pode estar contendo indenizações, todo aquele exemplo. E a morte é um bonzinho. Do trabalhador, que é a indenização. Não, eu estou sendo bonzinho com os números. Eu falei 10 mil aqui, mas na prática é coisa de 100 mil, 500 mil. Né? Um exemplo aqui recente, a tragédia do Ninho do Urubu, né? Foram lá aqueles 14 jovens a serviço do Clube de Regatas do Flamengo. E o que a tragédia do Ninho do Urubu tem muito parecido com a Boate Kiss? Inicialmente, eles tinham um layout, foram sendo modificados, e essas atualizações não foram devidamente passadas, ou por desconhecimento, ou má fé, não sei. Quem vai dizer a investigação. Não foram devidamente passadas por nossos competentes. Tipo assim, o bombeiro ele vai atuar, por exemplo, ele pensa que tem uma coisa lá dentro, quando na verdade tem outra.
né? Não sei se você teve acesso, não sei se está disponível ainda, mas no CREA Gaúcho, na época do WatchKids, o crears.org.br, eles tinham lá o laudo de mais de 60 páginas, eu baixei esse laudo, eu li esse laudo, e tem uma timeline, como o pessoal fala chique hoje, né? Uma timeline, né? Uma linha do tempo, e a WatchKids nos anos 80, 90, ela era um galpão. Esse galpão foi virando um restaurante, que virou restaurante, nem se falava ainda. Ele foi tendo. Aí o pessoal foi cruzando as informações, né, na investigação. Ele foi tendo ARTs, digamos assim, de arquiteto, engenheiro civil, tal. Até então, não se cogitava falar a palavra segurança, engenharia de incêndio. E aí ele foi evoluindo. Tipo assim, é um galpão que virou um lanchonete, que virou um restaurante. E alguém, em algum momento, disse, ó, vamos fazer uma casa de show. Aí tem uma timeline lá bem bacana. O laudo é muito bom, deve estar disponível ainda, não sei. E aí vai mostrando que quanto mais ela vai modificando aquele cenário, aí vai entrando aqueles conceitos de compartimentação, né, vertical, horizontal, vai se exigindo, a legislação vai se exigindo mais profissionais habilitados para aquilo. Então, já ali perto da tragédia, não caberia mais, com todo respeito, um arquiteto simples assinar, um engenheiro civil simples assinar. Tem que ter algo mais. Tem que ter um engenheiro, ou eu tivesse um engenheiro civil, que ele pode fazer isso, né? Com as devidas competências, especializações, ou um engenheiro de incêndio e tal, sei lá. Se tivesse uma RP para dizer, ó, isso aqui precisa disso e isso. Não. Aquele profissional de acústica mesmo. Então, assim, o Ninho do Urubu, idem. O Ninho do Urubu, quando eu vi, um pouco que eu vi do documentário a respeito, assim, eu tive acesso, o documentário mostrava que tinha um layout tal, lá tinha um campo de futebol, tinha um CT, e aí veio o lugar para a tragédia. E os meninos estavam dormindo em containers e não tinha lá rota de fuga, não tinha lá um ponto de encontro, e as condições do container, a causa de tudo foi por circuito de ar-condicionado, e lá o bicho pegou, os meninos estavam sendo resgatados pela janela. Ou seja, a porta lá não funcionou, errado. E aí vem aquela reflexão final, que vale para o clube, do porte desse clube, como vale para outros clubes do mesmo porte. Com tantos milhões, eu sou apreciador do futebol. Eu até brinco com o Guverso, até polemizo mesmo com meus amigos flamenguistas, e eles ficam sem resposta. Por que tem tantos milhões e milhões e milhões para comprar um jogador, perder outro? O outro jogador, que eu não vou falar o nome aqui, mas eu acho do time lá, ganha 2 milhões por mês. E quando a família pede 1 milhão de indenização, que é a média das famílias estipulado para a justiça, você tem 1 milhão para cada família. O clube vai e faz a contrapartida. Só vão pagar 100 mil. Eu acho que não precisa disso. Aí quando o clube nega 1 milhão e quer pagar 100 mil, na semana seguinte, a gente acompanha o futebol, ele está vendendo um jogador ali que vai entrar 50 milhões. Essa coisa na minha cabeça, sabe, que não entra. Porque assim, a vida dos filhos que foram embora ali não tem preço. É impunidade. Eu não estou falando aqui de um Bahia, não estou falando de um Vitória, não estou falando aqui de Ceará, Fortaleza, não. Eu estou falando de um poder econômico de um Flamengo, de um Palmeiras, qualquer ali do Rio São Paulo, o próprio Corinthians, São Paulo também, que está cheio de dívidas também. Mas assim, tem bala na agulha, entendeu? Mas, infelizmente, é a realidade que a gente vive, né, Phil? Na boate aqui, aquele extintor que o cara pegou para apagar o fogo. No dia anterior, teve uma festa na boate aqui, que o cara pegou o extintor, bêbado,
Descarregou todo o extintor. Ali já começou errado com a pirotecnia no ambiente fechado. É, A questão do isolamento acústico que virou um veneno. Isso aí talvez é até difícil para a gente entender, quanto mais ele. é um colchão que botaram. É um colchão acústico que vira aquela peste lá, um veneno. As fotos que eu vi da Boate Kiss, que circularam na internet aí, foram verdadeiras, tem umas que foram verdadeiras. A cena parecia de Auschwitz, parecia campo de concentração. E você via os corpos assim meio que em triângulos em direção ao basculante do banheiro, ou seja, o instinto de sobrevivência do ser humano é de procurar o ar para respirar. As pessoas estão sendo asfixiadas. A grande maioria ali não morreu queimada, morreu asfixiada e envenenada. E quem sobreviveu teve problemas respiratórios, tem que fazer fisioterapia respiratória. É um O negócio ar-condicionado ajudou muito. A fumaça entrou no ar-condicionado e já foi. Que é central de ar-condicionado. Tem muita gente ainda até hoje, não entende que ar-condicionado ele serve apenas para conforto e bem-estar. Acabou. E precisa de manutenção. Verdade. Eu já vi sair da boca de uma formanda técnica, fez um trabalho lá, que é uma banca avaliadora, e a menina dizer, entre os EPCs, ela citou o ar-condicionado. Aí os outros professores todos olharam na minha direção, como que diz assim. Eu falei assim, não tem nada a ver com isso. Ela pegou com informação própria e colocou aí. Nada a ver com isso, não. Aí, na hora de perguntar a ela, educadamente, os outros professores, claro, ela de cada matéria, perguntaram a ela de onde ela tirou essa informação. E aí, por conta e risco, eu pensei que essa formanda ia falar. Eu pensei que ela ia falar um NR23, eu pensei que ela ia falar um ABNT. Ela vem e me larga o doce. Blog, vou dar um exemplo aqui, não me lembro agora. Blog do João. Eu fiquei olhando para ela. Assim, que autoridade o blog do João, pessoal. Mas, enfim. Eu disse, depois eu chamei ela no canto e falei assim, que em algum momento você ouviu lá na sala em minha boca que a condicionada era perfeita. Porque eu vi o professor, eu achei que era. Eu falei, mas você fala uma banca avaliadora. Você podia falar do extintor, da sinalização, que você falou também. Você podia ter falado da rota de fuga, ou de encontro. Não, você vai falar do isso, no fim, pesou lá na nota dela, mas não foi uma condição para impedir a formatura, não. Mas fiquei meio constrangido. Eu digo, todo engenheiro tem que fazer segurança do trabalho. Tudo. Mas aí, os cursos, eu não sei, é porque foi você tocar nesse assunto. Eu acho que na grade curricular, na minha época, não tinha. Não sei se hoje, pelo menos os que eu dei aula no Cimatec, e você participou também, né, lá na Estácio, lá. Mas você fez pós, né? Eu estou falando aqui dos cursos de graduação. Os cursos de graduação que eu dei lá no Senai Cimatec, em todas as engenharias, tem a disciplina chamada HST, Higiene e Segurança do Trabalho. Onde na grana eu apresentava noções de higiene, não era higiene ocupacional, noções de higiene. Mas basicamente a grade é a mesma que a gente dialogava. Falar do conceito de acidente, conceito de incidente, não entrar em profundidade, mas mostrar que existe as MR, a BNT, em metros, tal, que é avaliação de risco, tal. E no final eu meti um trabalho para eles lá, tinha a prova e tinha um trabalho. Mas todos eles, muitos deles, assim como você, viraram parceiros, viraram amigos, colegas, estão aí comigo nas redes sociais. E, assim, eles aplicam
o dia a dia deles, entendeu? Verdade. E aí oi, diga. A segurança do trabalho, quando eu fiz, me abriu os olhos, velho. Chega e expandiu assim, ó. Expandiu tudo. Eu tô um cara chato só agora. Abre a mente mesmo. Eu tô um cara chato pra caramba. Me desperta, eu acho assim, me desperta. Eu, trazendo de novo aquele assunto de relação pública com privada, eu trabalhei 2 anos no emprego de paisagismo várias vezes aqui na UFBA. E aí, mesmo sendo UFBA, é aquela coisa, caso de ferreiro de pau. Você pode falar tudo isso lá na Politécnica, mas quando você vai para os outros prédios, pavilhões, eu não vou nem falar nada. Eu vou deixar que você mesmo veja. Entre ali de carro, circule no campus, e você sinta a presença ou a ausência da cultura de segurança. Entendeu? Eu vou dar só uns exemplos aqui, que foi da minha época, era de outra área lá, eu não ia me meter. Eu apenas dava sugestão quando tinha oportunidade, mas era do pessoal de manutenção. Eu estava com outro contrato, então eu não posso ficar no pitaco na área dos outros, só quando eu me chamo. Né? Mas assim, eu não vejo sinalização na via, eu não vejo placas. As placas de controle de velocidade, os alunos, principalmente o vandalismo, ou os visitantes que entram ali, picham tudo, eles picham as placas de velocidade, eles picham a placa de sentido proibido e retorno quando tem. Vou dar só alguns exemplos aqui. As caixas de alta tensão, que é crítico, não falo nem de baixa tensão, estou falando de alta mesmo. Você não vê caveirinha, você não vê raiozinho, eu não vê uma coisa assim do tipo manter afastado, não vê nada, entendeu? Agora, quando era para defender, falo defender mesmo, e risco de morte, quando era para defender minha equipe, aí eu ia de voadora. Porque bastava eu virava as costas, chegava um anjinho aqui no meu ouvido, fazia assim, lá em farmácia, que tem um negócio lá para vocês verem. O anjinho, eu tinha que tomar conta no campus inteiro, até no Canela, tudo, e tinha meus informantes, né? Mas enfim. Aí quando eu chegava lá, tava o meu pessoal, que era para estar cuidando de varrição, poda, tudo. Aquela coisa do jeitinho brasileiro, o pessoal de química estava pedindo apoio para carregar um negócio, que não era a função dele. Ia entrar na questão de desvio de função. Já começa a gravidade aí. Porque você está carregando coisa aí de química. Logo o quê? Química e farmácia. Que tem tóxicos lá e tem coisas perigosas. E eu de longe olhando. Quando eu fui me aproximando, eu falei assim, você está usando o que aí? Aí os EPIs que eu forneço para minha equipe é para o trabalho dele. Não é para pegar outras coisas de outras áreas que eu não fiz avaliação de risco. Eu não tenho um controle para PRA se tem daquilo lá. Aí está lá meu pessoal pegando com aquela luva comum de algodão que eles usam para pegar vassoura. Aí eu disse, não estou com o cliente para fornecer os EPI aqui. Olha. Aí eu falei, eu posso até liberar eles para carregar isso aqui ali, mas você vai ter que dar tudo aí. O óculos, o capacete que tem o óculos, agora dê a luva adequada. Repare, só vou botar esse caso aqui para ir embora. Aí o pessoal lá começou a distribuir as luvas. Trajano, que é chato, cri-cri, tudo, eu falei para ele assim, você tem um CA dela aí, o cara, o que é isso? Você tá botando, você quer que eu ajude você, agora me ajude. Certificado de aprovação, ele não sei o que é isso não. Eu falei, peraí, tá. Não, galego, vem cá, galego. Galego me dá a luva. Aí eu pegava a luva, via lá o CA, e disse, poxa, aí na hora bate uma presença de espírito, eu vou ter que usar a criatividade. Fui no meu celular, joguei no Google, consulta de CA online. Joguei o CA lá. CA vencido. Aí eu
cara naquela questão assim, libera ou não libera? Eu falei, não posso liberar, porque se tiver qualquer coisa eu tô descoberto. É. Aí, passado algum tempo, esse daí vai passando pro superior dele, que passa pro superior dele, que vai lá pro bam, esse bam, liga pro coordenador, que é o meu fiscal lá, e através do meu chefe diz, rapaz, parou o nosso serviço lá. Eu falei, eu parei porque tinha risco pro nosso pessoal. Risco grave iminente. Passados 2 dias, tá lá o meu pessoal falando ali que apareceu uma bolinha na mão. Eu falei, ainda bem que eu parei. Se você tivesse carregado aqui. E o que é pior, viu? O que é pior? Os rótulos, as caixas, os tambores, as bombonas, como eles chamam, que eles estavam carregando material, não tinha rótulo, não. Onde é que tá NR20 aqui? Onde é que tá NR20 aqui? NR6? Não tinha nada. Eu não sabia o que tinha ali dentro. Então, como é que eu vou avaliar um risco de uma coisa que eu não sei de que é ali dentro? Eu tinha no escuro. Então, assim, aí quando você vai falar isso com um órgão público, e você quer defender o seu seletista e o seu privado, rapaz, isso é uma briga nada. Chegou engenheiro aqui, parou tudo, não sei o que, é o inimigo da gente, é para trabalhar junto. O que eu já ouvi desse pessoal há pouco. É, e a gente está aqui no chato ainda. Não, chato, a gente vive inimigo. Ô meu amigo, nosso prazo aqui de 1 hora já deu aqui. Valeu, vou deixar aquele gostinho de quero mais. Eu tinha umas coisas aqui na pauta, mas aí eu vou deixar para futuramente aí no 3, no 4, no seu livro. Porque daqui para 21 horas um amigo aí tá me chamando aí para 21 horas fazer lá, tipo, no Irmão de Luz, um bate-papo lá que ele pediu. Mas aí eu vou liberar você que afinal de contas fechou, né? Galera que ficou aqui. Muito obrigado aí, Danilo, Kleber, Alan. Obrigado a todos aí, viu? Vai ficar salvo aí no GTV. Muito obrigado. A minha mãe também, Marlene. Muito obrigado. Obrigado por tudo aí. Obrigado, maninha, por esse filho brilhante, gente boa, alma boa, bem educado, bem criado aí. É isso aí. Vamos organizar outra live aí. Aguardem. Vamos aí. Semana que vem eu vou lançar o 3, 4 aí, se você puder, ou tipo, marca aí também mais 1, mais 2, a gente vai levando aí. Tranquilo. Valeu. Obrigadão, valeu. Bom final de semana aí, boa noite, viu? Tchau, Se cuida, fica com Deus. Valeu, tchau.